Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, aqui quem fala é a Mari e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu vou mostrar como fazer seu próprio jogo de tabuleiro em casa. E o jogo que a gente vai fazer hoje é um jogo chamado Catan. Eu gosto muito desse jogo. Você pode jogar com 2 jogadores até 4 jogadores, ou então você pode expandir ainda mais e pode jogar com 6 jogadores. O jogo que eu fiz do Catan é personalizado, né? Eu fiz com alguns materiais de papelaria que eu tenho aqui e que eu comprei também na Calunga. E demora um pouco para fazer esse jogo porque tem muitas peças, mas super vale a pena, fica super bonitinho e é muito legal de jogar. Essa aqui é a caixa do jogo, eu não vou virar muito porque senão as peças vão cair. Mas é muito bonitinho e eu achei que super valeu a pena fazer, principalmente durante a quarentena, que você tem menos coisa para fazer geralmente. A menos que você esteja trabalhando em casa, porque aí pode ser um pouco mais pesado. Mas enfim. Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês quais são os materiais e as ferramentas que vocês vão precisar para fazer esse jogo. Começando com o básico. Vocês vão precisar comprar, ou se vocês estiverem em casa, um papelão. Esse aqui que eu tenho é bem fininho, eu não lembro exatamente qual a grossura que eu comprei, mas eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. Eu comprei pela Calunga mesmo. E acho que foram 5 folhas, né, desse tamanho assim, bem grandão. E eu usei, acho que foram 2 ou 3 no máximo, e sobrou muito para eu usar em outros projetos. Então achei que valeu a pena. Se eu não me engano, foram R$20, talvez menos. Eu vou colocar o valor aqui na tela para vocês saberem. E também vou deixar o link para esse produto específico aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. A segunda coisa que vocês vão precisar vai ser uma régua, para vocês medirem o tamanho das coisas, e também o estilete. O estilete vai facilitar muito a sua vida na hora de cortar o papelão e vai agilizar bastante o processo. Além disso, vocês também vão precisar de uma tesoura. Eu recomendo uma tesoura grande, que seja boa, porque aí vai facilitar também no processo de cortar as coisas. Vocês também vão precisar de um grampeador, eu tenho esse aqui amarelinho. Ele é bom para fazer o tabuleiro, vocês vão precisar disso. Vocês também vão precisar de cola. Eu tenho uma cola bastão e também uma cola branca. As duas são importantes para coisas diferentes durante o processo de fabricação. E a última cola que vocês com certeza vão precisar vai ser uma cola quente. Tem jeitos de contornar esse problema, por exemplo, você pode usar o grampeador, mas eu super recomendo ter uma cola quente à mão, porque faz diferença. Outra coisa que vocês vão precisar vai ser papel para vocês fazerem as ilustrações. Eu usei um papel mais grosso, tipo esse aqui da Canson. Não foi esse que eu usei porque esse é caro, então não gosto de desperdiçar essas folhas, mas é um que seja de aquarela, por exemplo, ou que sirva para tinta, caso você use esse meio para colorir. No caso, esse aqui aguenta qualquer coisa, dá para ver que eu pintei aqui com tinta, isso aqui também é com tinta, então eu resolvi usar um papel parecido com esse, um pouco mais fino e menos caro, mas grossinho também, para eu conseguir fazer as ilustrações direito. É claro que vocês vão precisar de um lápis e uma caneta para vocês fazerem as ilustrações e também as marcações na hora de cortar as coisas. E vocês também vão precisar de uma fita durex. No caso, eu estou mostrando essa pequenininha, mas eu recomendo que vocês tenham uma mais grossa, tá? Até porque essa aqui não é muito boa. É só porque eu não achei onde está mais grossa para mostrar para vocês. Além disso, vocês vão ter que escolher um meio artístico, né, para fazer as ilustrações. Vocês podem procurar na internet pelas ilustrações e imprimir, ou vocês podem fazer à mão, que nem eu fiz. Podem usar tinta, por exemplo, essa aqui é tinta guache. Vocês podem usar lápis de cor ou lápis aquarela, que foi o que eu usei no caso, porque eu tenho uma caixa bem grande de lápis aquarela com várias cores, então achei que era mais fácil usar essa coleção ao invés de tinta, por exemplo. Mas vocês podem escolher o que vocês se sentirem mais confortáveis. Além disso, para as esculturazinhas, a gente vai precisar de biscuit ou argila. Eu recomendo massinha biscuit porque você não precisa cozir ela. A argila você precisa cozer. Essa aqui é só você moldar o que você quer fazer. E aí depois você deixa secando por 2 dias e tá pronto. Além disso, vocês também vão precisar de velcro. Não é uma necessidade total, mas para o projeto que eu fiz, eu precisei, então eu recomendo que vocês tenham velcro também, até porque o sistema fica bem mais interessante, bem mais legal e mais fácil de usar. Vocês também vão precisar de papel contact. Esse aqui eu comprei na Calunga também, eu vou deixar o link aqui na descrição.
e foram 2 metros por 45 centímetros e foi suficiente para fazer todas as peças. Papel contact é muito bom para proteger e também para deixar ele à prova d'água. Se cair água ou qualquer outro líquido, não vai destruir, então eu super recomendo. E eu acho que esse aqui foi R$ 9,90, então não é tão caro assim também. A última coisa que eu super recomendo vocês fazerem, porque vai agilizar muito o processo, é vocês fazerem um gabarito de círculos, um gabarito de quadrado e também um gabarito de hexágono. E por que isso? A gente vai fazer várias coisas com essas formas e vai acelerar muito se vocês conseguirem esses gabaritos. Eu já tinha um gabarito de círculo, porque a minha mãe fez arquitetura, então ela tinha esse gabarito aqui que eu usei, mas os outros gabaritos eu fiz à mão a partir de uma pasta antiga que eu não usava, e aí eu cortei um pedaço dessa pasta, medi direitinho para ficar um hexágono e também para ficar um quadrado bonitinho assim. Eu recomendo que vocês façam dessa maneira, né, com o furo no formato certo, ao invés de fazer dessa maneira que você vai usar a parte exterior. Por que isso? Porque é mais fácil você desenhar com isso aqui do que isso aqui. E também, geralmente, fica mais uniforme dessa maneira. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Esses são todos os materiais, agora vamos partir para a explicação de como fazer o seu jogo. A primeira coisa que a gente fez foi pegar uma dessas folhas aqui grossinhas e foi marcar vários hexágonos nessas folhas. Então, a gente pegou o nosso gabarito de hexágono aqui, colocou ele em cima e só fez a parte de fora assim para desenhar vários hexágonos na mesma folha. E cada um fazia em uma folha para acelerar o processo, eu e meu namorado, no caso, né? E aí a gente ia cortando também os hexágonos. Depois disso, eu fiz a ilustração. Como vocês podem ver, vou pegar aqui para vocês. Para os hexágonos tem 5 ilustrações diferentes. Tem um que é a floresta, então essa aqui é uma florestinha. E cada um desses tem 4, tá? Então, são 4 florestinhas, são 4 montanhas geladas, né? São 4 campos de ovelhas, são 4 montanhas de argila, essas laranjinhas aqui, vermelhas, e são 4 campos de trigo. Então, são várias peças mesmo, por isso que eu recomendo você ter aquele gabarito de hexágono. E por fim, tem um deserto, que é a peça central do jogo, que vai sempre ser a mesma. Então, só um desses aqui. Como eu disse, eu fiz essas ilustrações usando caneta preta para fazer os contornos e eu também usei os meus lápis aquarela. Então primeiro eu coloria com lápis e depois eu passava água para ter o efeito aquarela e ficou numa cor muito, muito bonita, eu gostei bastante. Eu procurei essas ilustrações no Google, eu achei algumas parecidas com essa, e aí eu customizei do jeito que eu queria. Então eu dei o meu toque artístico para essas imagens que eu achei na internet. E depois disso foi bem simples, a gente pegou os nossos desenhos que já estavam prontos e a gente colou todos no papelão. E aí a gente começou a cortar o papelão no formato dos hexágonos, que eram os desenhos, porque é essa maneira mais fácil para você não errar e também é a maneira mais rápida. Então, enquanto eu colava os hexágonos no papelão, meu namorado ia cortando os que já estavam colados, e aí a gente acelerava um pouco o processo. Além dos hexágonos que vão fazer parte do tabuleiro, também tem as fichas de recursos. Então, para os recursos, a gente tem a madeira, tem o tijolo, tem a ovelha, tem a pedra e tem o trigo. Então, para cada um desses recursos, você vai fazer 15 pecinhas para cada recurso. Então, no total, vão ser 75 pecinhas dessas quadradas. Novamente, é por isso que eu fiz o gabarito, porque fazer 75 quadrados na mão é um pouco complicado. E aí o processo foi igual ao que a gente fez para os hexágonos. A gente primeiro fez as ilustrações no papel, cortou o papel, aí colou o papel no papelão e depois cortou os dois juntos para finalizar isso aqui. Além das peças de recursos e as peças do tabuleiro, também tem as cartas. Então as cartinhas, o processo para todas essas peças é basicamente o mesmo. A gente simplesmente desenhou no papel, cortou o papel, colou o papel no papelão e depois cortou o papelão junto com o papel para ficar assim. E a mesma coisa vale para as pecinhas que são os círculos, que são os numerozinhos que vão ficar em cima de cada peça do tabuleiro, né? E aí, para esses números, a gente tem de 2 a 12, que são os números que você pode pegar no dado. E para todos os números você tem 2. Então tem 2 10, tem 2 6, 2 8. Só para o 12 e para o 2 que só tem um valor, porque você só tem uma possibilidade para ganhar 12 e 2 quando você joga os dados, que é 1 1 ou 6 6.
Lembrando sempre de colocar aqui as chances que você tem de tirar esse número, que são essas bolinhas embaixo, tá? E para fazer os números a gente usou uma caneta permanente grossa e foi isso só mesmo. Para finalizar todas essas peças, vocês vão usar o papel contact e passar em volta de todas elas para deixar elas protegidas e também para deixá-las mais duráveis. Então você vai fazer isso com calma, com cuidado para ficar bonitinho e ficar todas as partes protegidas mesmo. Vai demorar um tempo, vai ser um pouco chato, mas é uma etapa que eu super recomendo porque o seu jogo vai durar muito mais. E também é mais agradável de tocar na carta quando ela está meio assim plastificada e protegida. Agora vamos falar do tabuleiro em si. O tabuleiro é esse aqui, azul. Para fazer o tabuleiro, vocês vão pegar mais uma vez um pedaço do papelão de um tamanho de hexágono maior. Então esse aqui é um hexágono bem grande. E desse lado aqui eu usei EVA azul, mas vocês podem usar, por exemplo, papel branco também, não tem problema. Mas eu recomendo que vocês usem um material mais resistente. Vocês vão colar o velcro e tem que ser um material que cola bem o velcro e também que resiste bem a você ficar puxando e pressionando. Esse EVA aqui eu já tinha, então eu só reutilizei ele mesmo. E para fazer o tabuleiro assim, os portos e as ilustrações do tabuleiro, eu usei novamente uma caneta preta permanente. Para você fazer a parte do velcro é muito simples. Primeiro você vai cortar um pedacinho de velcro mais ou menos desse tamanho aqui, que eu vou deixar na tela qual é o tamanho que usei. E você vai pegar a parte que é molinha do velcro e você vai usar cola quente para colar aqui nesse tabuleiro. Como é que você vai fazer para saber exatamente a posição que você precisa colocar o velcro? Primeiro você vai pegar a sua pecinha aqui do tabuleiro, os hexágonos, né? E você primeiro vai colar os pedaços duros do velcro nessas pecinhas. Lembrando que, ó, o desenho está nessa orientação, então você vai simplesmente virar a pecinha e colar o velcro, o pedaço de velcro na horizontal assim. Depois disso, você vai colocar o outro pedaço do velcro aqui, o pedaço molinho, e aí você vai colocar cola quente e você vai grudar aqui no meio do seu tabuleiro. E aí você vai colocando as peças de acordo com isso. E é assim que você vai posicionar perfeitamente os seus pedaços de velcro no tabuleiro. Outro jeito que vocês podem fazer também, que funciona, é pegar um lápis, colocar todas as pecinhas do tabuleiro em cima e aí você vai marcar onde as peças vão ficar. E assim você vai saber mais ou menos onde está a posição do seu velcro. Para prender o EVA no pedaço de papelão, eu usei cola branca e eu também usei grampeador. Então todas as pontas aqui que poderiam levantar, conforme a gente vai usando, eu prendi tudo com um grampeador, eu grampeei tudo para ficar tudo preso e não ficar levantando como costuma acontecer. Eu recomendo que vocês façam isso, não fica um acabamento tão bonito assim, mas eu acho que fica mais seguro. As próximas coisas que vocês vão precisar fazer vão ser as esculturas de biscuit. Então, o biscuit é uma massinha tipo argila, que você também pode comprar na Calunga, eu acho que eu comprei por lá. E eu usei 2 pacotinhos só. Eu comprei a branca e eu pintei por cima das esculturas. A pintura não ficou tão boa assim, mas eu preferi não comprar as coloridas porque ia custar mais caro, porque eu ia ter que comprar mais. Mas isso aqui não é muito caro não, é tipo R$2, é só porque eu fui meio mão de vaca mesmo. Mas enfim, para fazer as esculturas, você tem que fazer 8 coisas diferentes para os jogadores. O primeiro vai ser uma aldeiazinha, no caso eu tenho essa aldeia aqui amarela, que eu vou mostrar mais de perto. Tenho a aldeia vermelha, que é uma casinha. Isso aqui, a amarela é uma oca. Tenho a verde, que também é uma oca. E tem a azul, que a gente resolveu fazer um pouco diferente, fez um pinguinzinho. Então tem que fazer essas 4 diferentes, sendo que cada uma dessas tem que ter 5 componentes. Então são 5 aldeiazinhas para cada jogador. Além disso, vocês também têm que fazer a cidade, né? A cidade vai ser diferente da aldeia. No caso, a cidade amarela é uma oca maior. A cidade vermelha é uma casa com jardim. A cidade verde é uma pirâmide inca. E a cidade azul é um iglu, então vocês têm que fazer 5 de cada cidade também. Então para cada jogador, que são 4, né, você vai precisar fazer 5 aldeias e 5 cidades. Além disso, vocês também têm que fazer as estradas. Então as estradas são pedacinhos bem menores e bem fáceis de fazer. Para fazer a estrada é bem simples. Primeiro você enrola
o seu biscuit até fazer um pedaço bem comprido enrolado. E aí você vai achatar esse rolinho que você fez de uma maneira que ele fique mais ou menos dessa largura aqui e também dessa finura. E aí você vai pegar um fio qualquer, pode ser do carregador de celular ou então do fone de ouvido, e você vai apertar esse fio no meio dessa massa biscuit para fazer esse buraco aqui da estrada. Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei de fazer. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem também. Vocês precisam fazer 15 estradas para cada jogador também. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter que fazer mais 3 esculturazinhas. A primeira é o troféu de maior estrada, que o jogador vai ganhar depois que ele conseguir construir mais de 5 estradas. No caso, eu fiz um negocinho bonitinho de estrada aqui, mas vocês podem fazer o troféu que vocês quiserem. Vocês também vão ter que fazer o troféu de maior cavalaria. Aí eu fiz um cavalinho aqui. E, novamente, vocês podem fazer o troféu que vocês quiserem. E, por último, vocês têm que fazer o ladrão. A gente ia fazer um ladrão bem simples, mas aí a gente acabou adicionando vários elementos a ele. E ele ficou assim, eu gostei bastante do resultado final. E vocês têm que ter paciência, porque fazer isso com biscuit leva tempo e também tem que ter bastante cuidado e paciência. Talvez não fique igual a esse, talvez fique bem melhor, talvez fique pior. O importante é que as pessoas saibam que vai ser o ladrão, vai ser o troféu da maior estrada e vai ser o troféu da maior cavalaria. Fora isso, não tem problema, tá, gente? O último elemento que tá faltando aqui no nosso jogo são os dados. Os dados eu não fiz, eu comprei. Então essa é uma das coisas que vocês têm que comprar. Na verdade, esses dados aqui eu já tinha aqui em casa e eles não estavam servindo pra nada, então ele virou os dados do jogo. Vocês vão precisar de 2, tá? Eu também vou falar um pouquinho sobre a caixa. Eu gostei muito da nossa caixa, ela é muito funcional. E a caixa vai ser basicamente você pegar o papelão, cortar do tamanho que você quiser e colar tudo com fita durex. Eu só usei fita durex, não usei cola, nem grampeador para fazer a caixa. E uma coisa que eu achei super legal que a gente fez, olha só, a gente fez essas divisórias aqui na caixa para deixar tudo organizado. Então, cada jogador tem o seu cantinho. Temos aqui o cantinho das cartas, o cantinho dos troféus e também dos numerozinhos. Aqui tem o cantinho do ladrão. E essa parte aqui, ela sai. Então, quando a gente joga, a gente pode simplesmente tirar essa parte aqui, que tem todos os recursos, e jogar com isso, porque aí fica mais organizado e mais fácil de guardar também. Além disso, tem essa parte aqui, que é a parte das peças de tabuleiro. Lembrando que em cada rodada você pode posicionar diferentes lugares, né? Tipo a montanha gelada, em diferentes lugares. Por isso que tem o velcro, para você poder tirar e colocar em outro lugar, dependendo da rodada. Além disso, a gente também fez um saquinho, ó só, esse saquinhozinho aqui, para colocar as peças, essas peças de tabuleiro e também os números, porque aí a gente vai sorteando a posição e o tipo de lugar que vai estar no tabuleiro. E foi isso, gente. É assim que você faz o jogo. Isso acho que demorou uma semana pra gente fazer o jogo completo, incluindo a caixa. Sendo que foram 2 pessoas, eu e meu namorado fazendo. Então vai demorar um tempo, mas eu acho que foi super legal e super valeu a pena. A gente gosta muito desse jogo. E apesar da minha família não jogar tantos jogos, eu e ele já é o suficiente pra gente se divertir e jogar um pouquinho. Eu sei que não foi um tutorial exatamente, porque eu não gravei todas as partes, porque eu acabei só tendo ideia de gravar isso no meio do processo. Mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque vem muitas novidades por aí. Eu posto vídeo toda semana sobre faculdade, estudo, às vezes um vídeo sobre divertimento, tipo esse, ou desafio. Então se inscrevam aqui e não se esqueçam de ativar as notificações para vocês não perderem nada. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!